Olá, estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde. E no programa de hoje nós recebemos um médico que é erechinense, porém atua na cidade de Passo Fundo, Dr. Arnaldo Carlos Porto Neto. O Dr. Arnaldo é alergista e imunologista. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as alergias, sobre esses problemas que afetam muitas pessoas. Algumas até nem sabem a origem das suas alergias, mas quem sabe nós vamos detectar através dessa entrevista. Bem-vindo, doutor. Oi, prazer. Um prazer estar com vocês aqui e revê-los, e fico à tua disposição. Doutora, alergias alimentares, elas são muito comuns em crianças. Por quê? Bom, nos últimos anos, nos últimos 40 anos, houve uma quadriplicação do número de crianças com alergia alimentar comparadas, obviamente, com 40 anos atrás. No passado era 2% das crianças, hoje está em torno de 8%. Acredita-se que seja devido a alterações no microambiente do intestino. Houve uma modificação drástica nos últimos 40, 50 anos no estilo de vida das pessoas. Então, por exemplo, uma das causas que tem se estudado são alterações ambientais que possam ocorrer durante a gravidez ou no tipo de parto que foi feito para aquela mulher. O uso de antibióticos nos primeiros 6 meses está associado a maior incidência de alergia. O não contato nos primeiros 2 anos de vida, mas principalmente no primeiro ano, com ambientes que se tinha no passado, com animais de granja, com galinha, cavalo, vaca, porco, gato, cachorro, em ambiente, não dentro de casa, em ambiente externo. O excesso de higienização que se tem hoje, comparado com o passado. Esses são os fatores que estão influenciando, principalmente, no surgimento não só de doenças alérgicas, mas como das outras doenças, doenças de alergia alimentar, como também nas outras doenças que não sejam alergia alimentar, respiratória ou cutânea. Pois é, e falando um pouquinho sobre essas variações climáticas agora que acabam causando algumas alergias, por exemplo, a rinite, uma época agora que as pessoas reclamam muito. Algumas manifestações na pele, dermatite atópica, isso tudo tem a ver com a genética ou é a questão ambiental mesmo? As duas coisas. A gente não pode dissociar. Obviamente que todas as doenças alérgicas são genéticas. Necessariamente o pai e a mãe daquela criança ou daquela pessoa podem não ter tido a doença genética. Você sabe hoje que o gene pode modificar não só pela herança, e sim pelo ambiente. Então isso a gente chama de epigenética. É a modificação do gene por fatores ambientais, que é o que está se estudando hoje, né? Porque só a genética não explica. Nós continuamos com a mesma genética há milhares de anos. O que mudou foi o ambiente. Todos os estudos estão se dirigindo para isso. Em relação ao que tu me perguntou da alteração climática, isso realmente, na nossa região aqui e na Europa também, e algumas áreas da América do Norte, tem piorado muito a alergia do pólen. E nós vivemos numa região onde tem muito pólen. Sim. E com as alterações climáticas que está havendo nos últimos 20 anos, está adiantando o tempo da polinização. E como o tempo é quente e está mais seco que foi no passado, esses dois fatores, clima seco, com vento e calor, têm uma maior dispersão do pólen no ar. Não é, quando a gente fala em pólen, não é todo o pólen das plantas ou das flores que produzem alergia. Sim. Alguns pólens produzem alergia. No nosso meio, o principal, o mais agressivo e o que tem maior quantidade é o pólen que existe nas plantas que o pessoal da agricultura planta no inverno. Então, principalmente o pólen do azevém, que é um tipo de forrageira, né, um tipo de gramínea, o pólen da aveia, o pólen da cevada, do centeio e o pólen do trigo.
que são abundantes na nossa região. Nossas áreas aqui agrícolas, todo mundo, quem planta soja ou planta milho, tem que plantar aveia, e o azevém já está nascendo por conta. Sim. O pólen dessas plantas é dispersado no ar e o vento, portanto, leva esse pólen, e nos dias que está muito seco, com muito vento, aqueles dias que antecedem os temporais, eles costumam ter uma alta concentração desse pólen no ar, e as pessoas que estão sensibilizadas a ele têm sintomas e às vezes até severos. O ideal, de repente, seria manter a casa mais fechada? Isso ajudaria a amenizar os sintomas também? Sim. Nós recomendamos, assim, as pessoas que estão sensibilizadas pelo pólen, que nós calculamos lá em estudos, lá em Passo Fundo, na universidade, em torno de 30% a 40%. Nós sugerimos assim, não abrir a casa pela manhã cedo, nessa época do ano, de agosto até novembro. Abrir a veneziana, mas deixar o vidro fechado e fechar de novo a casa no final da tarde, porque esses dois horários é que tem a concentração maior do pólen mais baixa. A altitude do pólen está baixinho. Então, se abre a casa de manhã cedo, o pólen vai entrar dentro do quarto, dentro da sala, dentro da cozinha, e daí a pessoa vai para a rua, tem contato com o pólen, volta para casa, o pólen está ali dentro, ela volta a ter sintomas. E é o entardecer, né? O entardecer é uma concentração muito alta do pólen, das 6 até das 18 às 21. E aí, se está vendando muito, a tendência das pessoas é começar a ter espirro, coceira nos olhos, lacrimejamento, olho vermelho. E mais tarde, depois das 10, começa a tosse seca, às vezes dificuldade para respirar, chiado no peito. Então, são mais ou menos esses os sintomas mais comuns. Doutor, sensibilidade e também a questão do sistema imunológico. Sim, assim, se eu tiver uma predisposição genética e eu viver ou me expor durante 3 anos, ou mais, né, mas no mínimo 3, a ambientes que têm alta concentração de pólens que produzem alergia, eu posso me tornar sensibilizado, é como se fosse marcado. Sim. A partir do momento que eu me sensibilizei, o meu organismo, o meu sistema imunológico não reconhece aquele pólen como amigo. Ele vai reconhecer o pólen como se fosse um inimigo estranho. Sim. Cada vez que esse pólen tem contato com a mucosa do nariz, ou com a mucosa dos olhos, ou com a mucosa do trato respiratório baixo, traqueia, laringe ou brônquio, acaba ocorrendo uma reação alérgica, que é uma reação de defesa que o organismo tem para tentar expulsar aquele agente que ele acha que não é amigo, e sim inimigo. Isso, mais ou menos, de grosso modo, é tentar explicar o que é uma reação alérgica. A reação alérgica nada mais é que uma reação exagerada do nosso sistema imunológico. Doutor, e a asma? A asma a gente sabe que é uma doença que é difícil de curar, às vezes até difícil de tratar. Uma, porque as pessoas nem sempre fazem os protocolos como é recomendado. O que o senhor tem a nos orientar a respeito da asma? A asma é uma doença perfeitamente controlável. Quase que dá para dizer que, dependendo da idade que você começa o tratamento, curável. Sim. A asma é uma doença inflamatória dos brônquios, também de origem genética. A palavra asma não é sinônimo de alergia. Como também rinite não é sinônimo de alergia. Eu posso ter rinite e não ser alérgico. E posso ser alérgico e não ter rinite. E vice-versa em relação à asma. A asma hoje a gente está classificando ela basicamente em 3 tipos, a fins de tratamento. São baseados nas células que a gente produz dentro do muco, dos brônquios. Então, uma asma, um tipo de asma, em que o indivíduo produz muito uma célula, que a gente tem no sangue, chamada eosinófilos. Se ele produz muito esse eosinófilo no sangue ou na mucosa do brônquio, ele vai ter uma asma eosinofílica. Antigamente chamava-se asma alérgica. Sim. Esse tipo de paciente vai responder a um tipo de tratamento. Isso é muito comum em crianças acima de 5 anos até a meia-idade, 35, 40 anos de idade. Mas não quer dizer que após essa idade eu não posso ter essa asma eosinofílica, eu posso também ter.
é uma asma que responde a determinados esquemas, protocolos, como tu colocou. Existe uma asma que ocorre nos indivíduos de mais idade e nos bebezinhos até 2, 3 anos, que muda o tipo de célula. Aí passa, em vez de ser o eosinófilo, passa a ser uma outra célula chamada neutrófilo, que é uma célula que também nós temos no sangue e que ele vai formar catarro, muco e inflama os brônquios. Esse é outro tipo de asma, outro tipo de protocolo de tratamento. Sim. E tem um grupo que ocorre lá pelos 60 anos em diante, que é aquele indivíduo que teve asma na infância, deu melhorada lá no final da adolescência, o adulto jovem, e começa a fumar quando adulto jovem. E quando ele tiver os seus 60 anos, ele vai ter uma asma eosinofílica junto com uma asma neutrofílica. Ele mistura as duas. São os pacientes mais difíceis de tratamento. Uhum. Mas hoje, se for um especialista em asma, o médico conseguir fazer um diagnóstico entre que tipo de asma que tem aquela pessoa e tratar o tipo da célula, a asma é perfeitamente curada. E nunca se falou tanto como se fala agora em dermatite. Parece que toda a população tem esse problema de dermatite atópica. O que o senhor tem a nos dizer? Bom, nós temos a nossa região aqui pela nossa genética, muito parecida com a genética dos europeus. A nossa incidência de dermatite aqui é alta. Mas não é todo mundo, é em torno de 17% nas crianças e adulto fica em torno de 5%. Então, a dermatite atópica é uma das doenças atópicas, talvez é a primeira que apareça. A maioria, quando aparece na infância, 50% delas, a doença desaparece na puberdade, ou aos 7 anos. E aqueles 50% restante, 90% daqueles 50% que não melhorou aos 7, vai desaparecer aos 15, 16, 18 anos. Obviamente que tem uma fração de 5% aí que não melhorou, que a doença progrediu. Esses normalmente são aqueles indivíduos que têm um defeito no gene que produz a dermatite atópica e um defeito no sistema imunológico mais grave. Hoje está vindo medicamentos, está saindo medicamentos novos, chamados imunobiológicos, para o tratamento dessas doenças. A dermatite atópica não é considerada uma doença alérgica, é considerada uma doença atópica, uma doença inflamatória que ocorre principalmente nas dobras da pele. E, obviamente, que como todas as doenças, tem as formas leves, as formas de grau moderado e as formas de grau severo, grave. A população que tem dermatite atópica grave é um número bem menor, em torno de 5% daqueles que têm a forma mais leve. Mas hoje está havendo medicamento para esse tipo de doença, uma doença que provoca muito mal-estar nas pessoas. Quem tem a forma grave, eles acabam tendo uma má qualidade de vida, porque interfere no dia a dia, é uma doença que produz muita coceira. No jovem, no adolescente, provoca uma baixa autoestima importante. Na menina e na mulher, então, você multiplica isso por várias vezes, porque a pele é como se fosse o cartão postal, né, da gente, o cartão de visita. Mas hoje está havendo luz no fim do túnel. Só que são doenças que precisam uma disciplina de tratamento. A base do tratamento é a hidratação. Onde a pele está inflamada, se passa cremes à base de corticoides, que tem várias, desde de corticoides também não é tudo a mesma coisa. Quando fala em corticoide, tem corticoides de ação leve, que são extremamente seguros, e procura-se usar corticoides mais potentes raramente. E não tomar corticoide via oral ou intramuscular, porque em vez de melhorar a doença, vai haver uma piora da doença. A doença vai começar a ciclar mais rápido, vai começar a ter crises mais frequentes. Okay. Muito bem, estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai para um breve intervalo comercial e já volta. Como você cuida de quem cuida da sua empresa? Enquanto você cuida do futuro da sua empresa,
A Unimed zela pela saúde dos seus funcionários. A partir de 3 pessoas, sua empresa já pode ter um plano. Unimed. Cuidar de você e da sua empresa. Esse é o plano. Elite Pós-Graduação Erechim seleciona pacientes modelos para os seguintes procedimentos de rejuvenescimento: toxina botulínica para atenuar as rugas da face, preenchedores para aumentar o volume dos lábios e reduzir sulcos faciais, ozonioterapia, laser terapia, fios de sustentação para a pele flácida estimulando o colágeno, bichectomia para um rosto mais fino e triangular, microagulhamento e muito mais. Todos os procedimentos realizados no curso de pós-graduação com minucioso planejamento e a supervisão de professores renomados. A confiança é parte fundamental da felicidade e do sucesso de qualquer pessoa. Durante toda a minha vida ela ficou do meu lado e ficou ainda maior quando eu recuperei o meu sorriso. E sabe quem me ajudou e pode ajudar você também? É a Oral Unique Implantes. Fala aí, doutor Rodrigo! Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com maior conforto, melhor qualidade e máxima segurança. Agende já a sua avaliação. Ninguém faz melhor que a Oral Unique. Vem! Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. E hoje nós estamos conversando com o Dr. Arnaldo Carlos Porto Neto. O Dr. Arnaldo é alergista e imunologista, atende na cidade vizinha de Passo Fundo, porém ele é aqui de Erechim. Erechim deixou saudades no senhor. O senhor sempre passeando por aqui? Com certeza. Eu já falei isso uma vez. A gente sai de Erechim, mas Erechim não sai de nós. É verdade. Terra natal é terra natal, né? Doutor, muitos pacientes aqui de Erechim vão se consultar com o senhor lá em Passo Fundo. Então, existe uma relação bastante forte também de amizade com muitas famílias aqui de Erechim. Sem dúvida. Eu acho que eu já estou na 3ª ou 4ª geração de alguns pacientes. É que a minha especialidade é uma especialidade assim, ela é uma subespecialidade. Sim. Então, a gente funciona até mais como consultor. Então, por exemplo, na área de pediatria, o pediatra é o médico da criança. Quando vai lá para fazer alguma doença ligada ao sistema imunológico ou alérgico, o subespecialista, o alergista, o imunologista, ele apenas vai dar um apoio, um suporte ao tratamento clínico, ao acompanhamento daquela criança ou quando é paciente adulto, do adulto. Sim. Então, eu brinco lá com os pacientes, a gente não é o médico titular, é o coadjuvante no tratamento. Claro que é importante, porque a gente vai traçar apoio junto com o pediatra clínico ou com o clínico daquele paciente, e o paciente vai retornar, porque como são doenças crônicas, tem que haver um acompanhamento. Às vezes no início mais frequentes e depois, posteriormente, semestrais ou anuais, dependendo de como está o controle. Então, a função do imunologista é dar um suporte para o clínico, ou pediátrico ou de adulto, nas doenças ligadas à área dele. Uhum. É o que mais ou menos nós trabalhamos aqui com os vários pediatras que encaminham para nós, os clínicos daqui também. Então, a gente acaba tendo um tratamento quase que em conjunto. Sim. Entre o clínico e o imunologista ou alergista. Doutor, nós estávamos falando sobre as dermatite. Muitas pessoas que têm esse problema de dermatite acabam tendo que usar os corticoides, como o senhor mesmo falaste no primeiro bloco. Os corticoides, eles têm contraindicação porque as mulheres têm muita resistência com a palavra corticoide. O que o senhor nos diz? Os corticoides sistêmicos, aqueles que a gente ingere, né, em forma de líquido, de comprimido ou injetável, eles têm bastante contraindicações. Mesmo os tópicos, né? E o médico tem que saber como proceder em relação àquele caso e que tipo de corticoide tópico que eu tenho que usar. Em relação à dermatite atópica, o uso do corticoide piora muito a doença. Ele dá uma melhora rápida e o paciente depois vai ter uma recidiva, uma recaída muito intensa. Em média, 2 semanas depois que parou o corticoide. No nosso protocolo, lá no serviço que eu trabalho e que eu dirijo lá em Passo Fundo, nós não usamos corticoide. É muito raro nós usar corticoide para dermatite atópica. Nós temos outras opções de tratamento.
mais seguras que o corticoide sistêmico, né? Ou via oral ou comprimido. A gente usa muito corticoide tópico, mas com bastante segurança. Em relação também à dermatite, não é só a dermatite atópica, existem as dermatites de contato. E aí, também para ver confusão, existem 2 tipos de dermatite de contato. Existem as alérgicas, que é a minoria, 15%, e as não alérgicas, as chamadas irritativas, que são as mais comuns. Sim. Então, a mulher começa a trabalhar casa, ou sai de casa, começa a ter que lavar a louça, e aí começa a ter dermatite na mão. Ou, quando nasce o primeiro filho, aumenta a carga de trabalho dela, com sabão, com detergente, com, enfim, todos os afazeres domésticos, e dali um tempo começa a ter dermatite nas mãos. Hoje é muito comum, dentro da dermatite alérgica de contato, é o metal, é o níquel. E hoje as menininhas estão usando muito, com tenra idade, as bijuterias banhadas a níquel. E isso está pré-sensibilizando as crianças numa fase bem precoce, e elas estão chegando na adolescência e estão se tornando alérgicas ao níquel. Daí é outra coisa que não é dermatite atópica, é dermatite de contato. Além do níquel, na mulher é bastante comum a dermatite de contato alérgico por cosmético. Daí acontece a mesma coisa, as menininhas estão desde pequenininha usando batom, usando rímel, usando sombra, usando base, e isso está pré-sensibilizando elas, e aí quando chega na adolescência, o adulto jovem pré-sensibilizou, se torna alérgico. O esmalte, que é outro fator bastante comum. Então, isso tem maneiras de se fazer diagnóstico e tem maneiras de se tratar. No homem, a dermatite de contato mais comum depende da profissão que ele tem. Então, se ele for um mecânico, ele está mais exposto ao óleo, a derivados do petróleo, e aí pode desenvolver alergia nisso. Se ele for um serralheiro, a metal e a outras soldas que ele lida. For um marceneiro, ele vai ter a serragem da madeira, a cola, a tinta e assim por diante. For um agricultor, ele também tem outro tipo de que ele pode desenvolver a sensibilidade dele, alérgica ou não. Né? Então, tu pode ter uma dermatite de contato por irritativos, e aí entra todos os derivados de petróleo, solvente, graxa, etc. Ou alérgica, que as mais comuns são dermatite de contato na mulher por metal, que é o níquel, e cosmético. Doutor, essa coceira intensa que algumas pessoas acabam tendo na pele, muitas vezes faz um tratamento ali, usa um corticoide, usa cremes de boa qualidade e resolve o problema. Mas tem aquele paciente que já tentou inúmeros tratamentos e não resolveu. Pode ser algum problema com o sangue? Tem alguma relação com o sistema? Se ela tem coceira na pele sem ter lesão, não é alérgico. Sim. Esse é o primeiro ponto de partida. Normalmente indica, tirando pessoas de idade, que pode ter pele seca, que é uma causa bastante comum, é a pele seca, e a pele seca por si dá coceira, mas excluindo esse fato, e a pessoa que tem só coceira na pele, sem que haja lesões, ela tem que ser investigada para doenças internas. Né? Desde doenças do sangue, vitaminas, ferro, até doenças neoplásicas, dependendo da faixa etária. E tem uma doença que agora que está em voga, que a gente tem uma experiência relativamente boa lá, que é a chamada mastocitose cutânea. É uma doença que dá nas células, algumas células de sangue, e que muitas vezes a pessoa tem um quadro muito parecido com a doença alérgica. Sim. E o indivíduo não é alérgico, ele só tem um defeito nessa célula chamada mastócito, e é onde esses mastócitos produzem quantidades exageradas de substâncias que provocam coceira ou sintomas de alergia. Sim. E nesse caso, qual é o tipo de tratamento indicado? Bom, primeiro é o diagnóstico, o que a pessoa tem. Então, tem que definir qual é o defeito, da onde que está o problema. A partir dali, vai se traçar
plano de tratamento. Cada doença, não adianta você ter coceira e tomar um antihistamínico. A coceira na dermatite atópica não está ligada com alergia. É outra coisa. Então, não adianta você usar antihistamínico, vai resolver muito pouco. Vai ser Então, tem que saber primeiro o que o paciente tem, qual é o defeito que ele tem, aonde que está o defeito, e daí qual é o melhor tratamento. Então, aí depende tudo da evolução da doença. Na dermatite atópica que tu me perguntou, o tratamento a base do tratamento é o uso de hidratação. E se a pessoa tem uma inflamação na pele, aquele tratamento tem que ser ali no local, feito por meses, mesmo depois de ter melhorado. Sim, sempre tem que estar Senão ela vai voltar. Se você, digamos, tem uma lesão de dermatite atópica numa dobra, você faz um tratamento, aí melhorou, daí você parou o remédio, o anti-inflamatório. Você para, dali algumas semanas vai voltar de novo ali. Então tem que ser feito um tratamento a longo prazo, em doses mais baixas, número menor de vezes por semana, para fazer a manutenção, quase como a mesma coisa que você faz com a asma. Geralmente agora no verão a gente acaba usando menos creme porque não toma banho com água tão quente, está mais exposto ao sol, e no inverno acaba usando água um pouco mais quente, tem que ter um cuidado mais eficaz, mas isso não quer dizer que no verão não tenha que cuidar também. Tem, porque tem que cuidar, sim. Porque o calor é uma das causas de coceira, o suor, em quem tem dermatite atópica. Sim. Então, às vezes, a pessoa não se adapta com o creme, que ele é um pouco mais oleoso, apesar que hoje tem cremes muito bons, que não deixa a pele oleosa, a pessoa pode passar, se está com a pele íntegra e boa, do creme para a loção. Que daí tem menos óleo e mais água. Agora, a loção, normalmente na pele que está inflamada, não deve ser usada, porque vai arder. É verdade. Doutor, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui em Erechim. O prazer é todo meu. Eu agradeço essa oportunidade, primeiro de revê-los e segundo, a oportunidade de estar falando aqui para todos os telespectadores de vocês, vários pacientes e amigos que eu tenho aqui na cidade. Isso para mim é uma honra muito grande. Obrigada. E a todos vocês que nos acompanham, uma boa noite e uma boa semana.